Bom, boa noite, sejam bem-vindos à nossa live aqui. A live já vai começar, tá bom? Só tô ajustando os últimos preparativos aqui. Se você está vendo essa aula gravada e hospedada posteriormente no nosso canal de YouTube, é importante que você deixe qualquer tipo de comentário. Pode ser um bom dia, boa tarde, boa noite, ok? E é sempre bom que você curta, porque assim a plataforma entende que o conteúdo ele presta. Se você está vendo essa live aqui no TikTok, obviamente é importante que você curta a live para a gente alcançar mais pessoas. Isso aqui é apenas uma introdução. Rafa, seja bem-vindo. Obrigado pela presença. Então, vão curtindo que a live já vai começar. Deixa eu só arrumar as coisinhas aqui. A gente vai fazer um resumo do que a gente abordou nas últimas 40 horas de lives gratuitas, tá bom? E lembrando que a gente tem nos links disponíveis, viu? Tá? Para vocês participarem da apometria coletiva e participarem dos grupos. Então, se você está vendo esse vídeo, clique no link da View aqui no TikTok. Se você está no YouTube, dá uma olhada nos links logo abaixo. Ok? Sem mais delongas, bora lá para a gente começar a nossa aula aqui. Bom, nas últimas 40 horas, nós abordamos desde as construções do que é o karma. Depois, posteriormente, nós abordamos sobre a construção das energias densas, que formam formas pensamentos, miasmas, larvas astrais, bacilos psíquicos também, e nós introduzimos a ideia de obsessores. Posteriormente, criamos aulas também falando sobre obsessores para exemplificar os contextos e as narrativas que surgem os obsessores, e depois criamos as aulas de reencarnação. E esse aqui é um... Bom, deixa eu dar uma introdução aqui para fazer sentido para vocês. Lembrando que é bom que vocês curtam, porque se tiver só 10 pessoas eu não vou fazer live, porque eu abro o portal, eu dreno a minha energia, e com poucas pessoas nem compensa fazer isso. Tá? Eu prefiro preservar a minha energia. Então, é importante que vocês curtam. É só vocês clicarem aqui, ó, em qualquer área da tela aqui, vai aparecer uns coraçõezinhos do lado direito. Tá bom? Bom, para a gente fazer essa introdução, eu quero ressaltar alguns pontos importantes para você. Se você está vendo essa live pela primeira vez, ou você está acompanhando esse perfil, vocês precisam saber que aqui nós não estamos abordando a questão da espiritualidade mística, romantizada, idealizada, onde você vai entender o princípio que todo mundo passa, ou grande parte das pessoas estão passando, de você agradecer, de você honrar, etc. A gente não parte desse princípio porque isso é uma fantasia ilusória, porque a necessidade que o ser humano tem de existir um ser superior a ele, que vigia, que observa, que cuida da vida dele e que o universo, por algum motivo, gosta de você, é uma necessidade carência de cada ser humano. Quando você começa a estudar e ter uma certa maturidade nesses assuntos, você obviamente não pensa dessa forma. Tá bom? Então a gente está trazendo uma alfabetização e um amadurecimento espiritual para vocês que estão nessa jornada, para que vocês não se ludibriem ou fiquem ludibriados com outras pessoas, com certas informações, porque a vida não é assim. A vida ela é cruel, o universo ele não é moral, ok? E você está aqui nessa existência sem saber as leis, como elas funcionam, e você está sendo ludibriado pelos órgãos sensoriais que esse corpo que vocês estão hospedado tem. Ok? Então vamos lá. Tudo que a gente abordou nessas últimas 40 horas de lives, que estão gratuitamente no nosso canal do YouTube, tá? Existe um estudo chamado metacognição, certo? A metacognição, como esse desenho está ilustrando aqui para vocês, para fazer sentido que eu vou abordar, a metacognição ela é separada em duas partes.
O cérebro, obviamente, é dividido entre dois hemisférios, o hemisfério direito, posteriormente o hemisfério esquerdo, tá? Mas dentro dessa construção, imagine que a sua mente ou a sua consciência, vamos dizer consciência que ela se encaixa um pouco melhor, mas o termo certo, seria a mente. Imagina que a sua mente, dentro da metacognição, ela é dividida entre duas partes, a número 1 e a número 2. A número 1 é a busca pelo conhecimento sobre a própria mente. Ponto. É aquele indivíduo que tenta compreender a mente. Então, cada um de vocês, estando nessa live, vocês terão conhecimento sobre a própria mente. Ok? Vocês visualizando todas as sequências de aulas que estão sendo hospedadas no canal do YouTube, vocês terão conhecimento sobre a própria mente. Certo? Segundo passo, a regulação da mente. A regulação da mente só vem a partir do momento do conhecimento. Então, o conhecimento é uma coisa, a sabedoria é a prática daquele conhecimento. Você não necessariamente precisa ser muito inteligente para entender isso. Você só precisa estar atento e desejar querer ter esse tipo de conhecimento. Quais são os benefícios que você terá desses conhecimentos? Você irá aprender a observar a sua mente. Sandra, boa noite, seja bem-vinda. Você irá aprender a ajustar os pensamentos e você irá aprender a julgar a qualidade daqueles pensamentos. Simplesmente isso. Todas as aulas, mesmo que não seja trazendo essa introdução dentro dessa perspectiva, todas elas formam esse princípio cognitivo. E aí surge, né, obviamente, a psicologia cognitiva. Então, o que eu estou ensinando para cada um de vocês nessa sequência de 40 horas de material? Vocês irão aprender o monitoramento, o controle e a avaliação. Novamente, isso é a metacognição. É o ato de você perceber e buscar compreender que você tem uma mente. E essa mente, ao ser observadas as estruturas dos pensamentos, as influências que essa mente manifesta-se na sua vida, você consegue, obviamente, observar o seu karma. Lembrando que o karma, ele significa ação, tá? Aqui no Ocidente, a gente tem um conceito muito interessante e um pouco muito fantasioso do que é o karma. O karma é uma palavra dos Vedas que vem em sânscrito, a língua sânscrita. A língua sânscrita, cada palavra que está dentro dos conhecimentos dos Vedas, dos Vedantas, dos Yogas, ela tem uma formação específica. Quando você não sabe essa formação, que a gente chama de etimologia daquela palavra, você não consegue entender o contexto que ela foi introduzida. Por isso que a gente fala alma aqui no Ocidente, mas dos Vedas é chamado de Atma. A palavra em Atma, em sânscrito, tem um total diferenciação de entendimento de alma que nós temos aqui. A alma como algo divino, essência, o Atma significa um ser por si só. Ou seja, é um ser que tem uma consciência por si só. Ele tem por si só a existência. Quando você entende que por si só ele tem a existência, não significa que ele precise de outras coisas. Mas para criar uma individualidade, ela vai precisar projetar outra coisa. E aí surge o Budi, etc. O que eu estou querendo exemplificar aqui para vocês? O entendimento das palavras, a origem delas é extremamente importante para o seu amadurecimento espiritual, para a sua alfabetização intelectual, para que você não seja ludibriado os falsos propagadores de informações, tá? Para que você não se deixe levar aqueles que falam de espiritualidade, mas têm índoles muito duvidosas. Aqui eu não vou colocar ninguém, mas você observa, você classifica aquilo que é relevante para você. Então, o que acontece? A metacognição é isso. É o ato de você observar a sua mente, você ajustar esses pensamentos e você julgar a qualidade desses pensamentos. Se a sociedade tivesse o princípio básico, vamos falar o brasileiro. Se o brasileiro entendesse a questão da metacognição, boa noite, Ana, seja bem-vinda.
ele, obviamente, estaria observando as músicas que eles estão ouvindo, as conversas que eles estão tendo e as pessoas que eles estão sendo influenciados. E a partir desse momento, o monitoramento das influências dessa pessoa na sua mente, o julgamento que você tem dos seus pensamentos advindo dessas influências, você teria um ajuste ou um julgamento na qualidade dos pensamentos que você tem. Eumani, seja bem-vindo, obrigado pela presença. Quem quiser um alô, é só mandar aqui que eu dou um alô. Lembrando que a gente está fazendo um resumo das 4 às 40 últimas horas de lives com esse enredo, falando desde o karma, falando sobre formas de pensamentos, sobre obsessores, sobre reencarnação, e agora a gente está fazendo um resumo para vocês, certo? Quando a gente fala dentro desse aspecto, Marquinhos, os órgãos são muito mais do que as funções às quais eles são destinados. Então, dentro da medicina moderna, que é a medicina que a gente estuda quando você vai fazer uma faculdade aqui no Ocidente, nós entendemos que o pâncreas, o fígado, o rim, a vesícula biliar, o esôfago, o intestino grosso, o intestino delgado, ele tem funções específicas. Só que quando a gente pega, por exemplo, as medicinas que aqui no Brasil é chamado de medicina integrativa, mas anteriormente elas eram chamadas de medicina de cura, né? Que é a medicina tradicional chinesa, que é o MTC, a medicina Ayurveda, tá? Que faz parte dos braços do yoga. Essas medicinas vão dizer que o pâncreas ele tem uma função como a medicina moderna traz, mas ele tem uma outra função também. Então, por exemplo, o fígado, ele tem uma função específica, como todo mundo sabe, mas ele também filtra a raiva, ele filtra as frustrações da sua vida. Então, quando eu estou em excesso de raiva, eu atacar do fígado. Dentro dessas medicinas existe um protocolo específico para curar, harmonizar, neutralizar. A MTC, que é a medicina tradicional chinesa, vai falar entre os 5 elementos e a harmonização entre o Yin e Yang, tá? Lembrando que os órgãos dentro desse estudo gostam de calor. Então, quando eu consumo excesso de elementos frios, eu estou indo contra o princípio do corpo. Por isso que existe um horário para você se alimentar, existe um fluxo dos meridianos, então é uma medicina extremamente complexa. Além de você estudar os sistemas fisiológicos e funcionais, como a gente estuda na medicina, você vai estudar as questões energéticas e os fluxos energéticos desses órgãos também, tá? Vou falar sobre obsessores no resumo, tá? Marta, seja bem-vindo, obrigado a todos pela presença, tá? Então, o que acontece? Pode-se entender que uma auto-obsessão seria esse termo, tá? Costa, Eumani Costa. Mas a gente vai exemplificar, segue a linha do raciocínio que eu estou trazendo. Então, esses elementos frios, eles são chamados de, por exemplo, chocolate, tá? Produtos processados, produtos industrializados, né? Eles não são considerados elementos quentes. Então, eles vão trazer esfriamento, água gelada. Então, dentro da medicina tradicional chinesa, você não bebe água gelada, você bebe sempre água morna. Eu não bebo mais água gelada, só bebo água morna. Suco, quando eu faço, é morno, não é gelado, etc. Porque eu entendo que o corpo fica frio, tá? Os órgãos precisam de calor. Então, por isso que eles bebem um chá, tá? Horário. Por isso que a alimentação deles é específica dentro desses horários, tá? Exatamente. E aí você entra dentro de outros estudos. Ô, Juninho, seja bem-vindo, Juninho. Então, vamos lá. Então, vamos voltar para a nossa linha de raciocínio. Então, o que eu quero que vocês entendam? Dentro dessas aulas que a gente está abordando, a mente ela é diferente da consciência. A gente vai explicar, Adrian. Andressa, seja bem-vindo. Adrian, obrigado pela presença. Boa noite, Juninho. Mike, boa noite, irmão. Gratidão pela presença, hein?
Tava sumido, hein? Então, o que que acontece? Vamos lá. A mente, ela seria diferente da consciência. Então, vamos reestruturar esse conceito de consciência. Dentro da metacognição, como a gente pode entender aqui, nesse resumo simplório, a consciência é a capacidade básica de perceber a experiência, tá? A atenção é o direcionamento dessa energia mental. Lembra-se que nessa base, dentro da filosofia da descodificação, a gente explica todo esse processo, mas eu vou trazer dentro de outros estudos para vocês. Então, a consciência é a capacidade básica de você perceber as suas experiências, ou seja, imagina que você está tendo uma experiência através dos órgãos sensoriais, tá? Que nos Vedas, em sânscrito é chamado de ídrias. Vamos supor que você está ouvindo uma pessoa... Essa live, vou dar um exemplo dessa live. Cada um de vocês estão ouvindo a minha voz, e a partir do que vocês estão visualizando desses desenhos e essas escritas, vocês estão tendo uma experiência sensorial através desses órgãos sensoriais. O que vai acontecer? O seu cérebro vai captar essas informações, tá? Então, essa percepção, essa capacidade de você perceber essa experiência advinda desses órgãos sensoriais é a consciência. A mente, ela seria um termo diferente. E confunde muito, né? Porque a mente nos yogas é uma coisa, a consciência é outra. Aqui, na psicologia cognitiva, ou os termos mais dentro do ocidente, a consciência é uma coisa, a mente é outra. Por isso, aí tem a psique, né? Então, assim, é um pouco mais, bem diferente, alguns aspectos. Tá? Eita. Então, vamos voltar aqui. Então, a consciência é o ato de vocês observarem a sua própria experiência. Lembrando que é um resumo das 40 horas de lives que a gente forneceu. Então, de certo modo, eu estou trazendo o conhecimento para vocês observar a sua experiência. Como que eu faço isso? Eu introduzo exemplos 100% humanos. Quando você vai estudar os Vedas, os Yogas, você vai ler o Bhagavad Gita, o Upanishads, Mahabharata, a filosofia Vyasas, todas essas literaturas antigas, quando você vai ler elas não informam você de uma forma muito humana. Por quê? É importante que vocês entendam. Os mestres Vedantas, né, ou propriamente os mestres, os monges tibetânicos, eles não tinham a intenção nenhuma de validar aquilo que eles falam. Eu quero que vocês entendam isso, porque é muito importante. O que é a validação? Os mestres ficavam 30, 40 anos meditando para ele ter experiências e acessar estados de consciências muito superiores do que a gente percebe nessa existência que nós estamos agora, e eles se conectavam com essas consciências, esses campos de informações, ou também registros acásicos ou acásticos, e eles tinham essa experiência. A partir desse momento, eles elucidavam essas experiências, eles escreviam essas experiências sempre nos últimos 2 anos antes deles morrerem. Mas, antes disso, eles passavam para os seus discípulos. Então, quando vocês irão estudar Upanishads, todas as literaturas Vedas, ninguém ali tem uma intenção de convencer que aquilo que eles estão falando é correto. Diferente de uma literatura que vocês irão observar aqui, a princípio, no Ocidente. Por quê? Porque você não consegue convencer ninguém do que aquilo que você acredita é real, sendo que para outra pessoa aquilo não é real. E a partir do momento que você tenta fazer essa imposição, você tira a liberdade da pessoa de ser quem ela deveria ser para construir uma identidade que ela precisa ter. Ok? O Yogananda seria um mestre que fez isso, né? Yogananda trouxe o Bhagavad Gita, que é um dos trechos, um trecho dentro do Mahabharata, aqui para os Estados Unidos, ou para a América. Ele ficou bastante conhecido. Então, quando você impõe, você descreve, tá? Para uma pessoa, uma ideia que você tem,
e você tenta convencê-la disso, você irá limitá-la, a capacidade que ela terá de ser livre para arbitrar nas suas decisões. Por quê? Porque você entende que todas as vezes que o cérebro, toda vez que você observa uma experiência através dos órgãos sensoriais, o cérebro armazena essas informações, aquilo se torna um ponto de alavanca ou um ponto de interesse para o ego. Então, se a gente pegar esse texto, esse desenho que a gente fez dentro do ego védico, o que acontecemos? Toda vez que você observa uma realidade, aquela realidade adquire-se uma experiência, correto? A partir do momento que o cérebro ou o corpo está observando essa experiência, interagindo com essa experiência, o ego, ele é curioso. É como se o ego fosse virgem nesse sentido. A busca e interesse dele é genuína. Por quê? Porque ele não vivenciou nada. Quando ele vivencia, e a partir do momento que ele vai vivenciar... Obrigado, Fabrício. Seja bem-vindo, irmão. Tô vendo os emoticons aqui. Gratidão. Quando esse ego, ele observa a realidade e ele adquire uma experiência, o que vai julgar essa informação vai ser o intelecto, e a partir desse momento, esse julgamento desse intelecto se torna memória. Regis, seja bem-vindo, obrigado pela experiência. Empreendedorismo visionário, consegue explicar sobre o subconsciente? Então, o subconsciente, ele entra mais nas literaturas de hipnose, né? Porque existe o subconsciente no exoterismo, né? Quando a gente estuda o ocultismo, entra no supraconsciente, acima do subconsciente. Então, você tem o consciente, semiconsciente, subconsciente, supraconsciência, tá? A gente tenta aqui, né? Não tem como parar, né? Quando eu paro, às vezes dá vontade de voltar, a gente fala. É, então, o que eu estou partindo do entendimento, trazendo para vocês as percepções, é um ponto de vista. São várias literaturas que trazem pontos de vista semelhantes, mas que eu trago aquilo de uma forma mais relevante para aquele tema que a gente está abordando. Então, vamos voltar aqui à explicação que vocês estão pedindo. Então, a partir desse momento que o intelecto, o ego está usando o intelecto para julgar aquela experiência, aquilo adquire uma memória. E a partir do momento que adquire-se uma memória, vai ser o ponto de curiosidade do ego. Ou seja, o ego, ele não vai ser mais genuíno na sua busca. Ele não vai ser mais inocente. A motivação, ou por exemplo, o interesse por trás do ego buscar aquilo na realidade e adquirir aquela experiência é porque ele vivenciou aquela memória, tá bom? A gente está fazendo um resumo, Arthur brilha mais, das 40 horas de live que a gente fez. Eu gosto de fazer bastante isso, eu me sinto bem. Luiz, existe alguma ferramenta ou atalho para não ligar as coisas que houve, lapidar? Existe não atalho, mas existe forma de você entender as nuances que estão circundando na sua mente como pensamentos e você julgar se esses pensamentos você quer alimentar ou você quer deixar com que eles cessem, ou seja, eles param de existir. A única forma de você fazer isso é através de meditação, tá? Então vamos lá. Quando o ego tem as memórias, tá? Sutras de Patanjali. Quando o ego tem memórias, a busca do ego será voltada a essas memórias. Então não vai ser mais um interesse genuíno, inocente. Vai ser um interesse para reviver isso. Obviamente o que eu vou abordar agora não é aceito academicamente, tá? Mas existem uns artigos que eu encontrei na minha busca por compreender um pouco melhor a mente, a consciência e como acontece esse processo de protoconsciência, né? Esse processo
Eu descobri uns artigos que chama psicologia quântica. Karine, obrigado, seja bem-vinda. Ou bem-vindo. Então, a psicologia quântica descobriu umas coisas muito interessantes, né? O que esse estudo, né, não sendo aceito academicamente, mas eu achei interessante, o que ele diz? Quando você experiencia algo pela primeira vez, o seu cérebro armazena aquelas informações que a partir da vez que você vai naquele mesmo local, você faz a mesma coisa, ou seja, você nunca faz duas coisas. Você não consegue fazer a mesma coisa duas vezes. Por quê? Porque a partir do momento que o seu cérebro rastreia aquilo, a partir do momento que você rastreia aquilo e o seu cérebro armazena essa informação, ele vai buscar isso novamente para ressentir aquelas químicas, aquelas emoções que ele sentiu naquela experiência. Então, se você foi pela praia pela primeira vez, a segunda vez que você vai na praia é o seu cérebro tentando reviver as mesmas emoções. Então, você nunca foi duas vezes para a praia, você só foi uma única vez. Então, tá? Então, o que acontece? Toda vez isso acontece. Então, é um ponto para ser observado de que, quando vocês irão viajar para um local, todas as vezes que vocês buscam informações sobre aquele local, ou quando vocês buscam uma experiência sobre algo, e vocês pesquisem sobre aquilo, você dá um comando, ou você nutre o seu cérebro com algumas informações que podem criar expectativas, que a gente chama de simulação interna, ou cópia eferente, no processo probabilístico de previsão que o cérebro cria, e às vezes você pode ficar frustrado com o resultado. Então é sempre bom que, se você for viajar para um local, você não pesquise tanto sobre aquilo. Se você for experienciar uma experiência, não busque ver a opinião de outras pessoas dentro daquela experiência, porque às vezes você pode se frustrar com aquilo, tá bom? Eu dou sempre exemplo isso para ayahuasca. Quando você vai fazer ayahuasca e você vai pesquisar sobre a ayahuasca, você vai ter muito relato de pessoas que vão dizer que ficam vomitando, ficam defecando, ficam urinando. E o ato de você estar exteriorizando esses vômitos, ou essas fezes, ou essa urina, é um ato de limpeza. Na minha humilde opinião, não é nada disso. Isso é uma demonstração que a medicina ou a mãe ayahuasca não está aceitando você porque você é branco. Então a gente que é branco, não somos descendentes legítimos de índio ou estamos vivendo como os índios vivem, nós não somos dignos de usar essas medicinas. Então nós precisamos nos prepararmos mentalmente, espiritualmente, fisicamente para receber o espírito da ayahuasca. Então você está vendo que quando você busca muita opinião, você vê relatos de algum assunto com outras pessoas, você acaba perdendo a possibilidade de se integrar para aquele momento ou realmente entender o que é aquele momento. Então a gente está elucidando para vocês, trazendo um exemplo, tá, para fazer sentido aqui na nossa aula. Lembrando que a gente está fazendo um resumo das 40 horas de lives, onde a gente falou sobre o karma, falamos sobre formas, pensamentos, falamos sobre obsessores, falamos sobre reencarnação. Tudo isso vamos colocar aqui numa linha de raciocínio contínuo, ok? Então, beleza. Então, voltando à nossa explicação. Todo esse processo que eu estou trazendo para vocês é uma metacognição, de certo modo. É o ato de vocês terem o conhecimento sobre a sua própria mente, e a gente está instruindo isso para vocês, mas as nossas bases sobre a mente, obviamente, vêm dos Vedas, dos Yogas, tá? E o ato de você... Marquinhos, as aulas já estão começando a ser hospedadas lá no YouTube, tá? A gente colocou a dos obsessores, agora eu falo da reencarnação. Gratidão, Marquinhos. Sim, as pessoas elas ficam loucas após experimentar ayahuasca e tem um motivo, tá? Depois a gente aborda isso, se vocês quiserem, no final da aula. E aí o que acontece? Vocês estão aprendendo a regular a mente. A única forma de vocês regularem a mente é ter o conhecimento de como a mente funciona. Se você vai entrar para uma escola, eu já mencionei isso, se você vai entrar para a maçonaria, para a Rosa Cruz, para uma escola iniciática, você vai estudar Blavatsky, vai estudar Aleister Crowley, você vai estudar budismo,
gnosticismo. Você vai estudar qualquer um desses conteúdos em si, todos eles partem do princípio do entendimento sobre a mente. É a base de qualquer construção da galgação de um mago, tá? Você passa por esse labirinto de Armen aí, entendendo o processo da mente, tá? É importante vocês compreenderem isso. Isso não é uma coisa doida, tá bom? No apócrifo de Tomé, Jesus deixa claro que é assim como em cima é como embaixo, assim como dentro é como fora. Ou seja, a única forma de eu compreender as nuances que estão acontecendo na minha vida, em volta de mim, é o entendimento cognitivo de entender os movimentos mentais que estão acontecendo dentro da minha mente. Agora, você pode entender também como a mente funciona estudando os fenômenos naturais, como estudando a biologia, estudando a física, estudando a matemática, estudando a neurociência. Todos esses conhecimentos, e principalmente a tabela periódica, você pode ter um alto grau de conhecimento de como esses processos naturais que estão acontecendo simultaneamente em múltiplas formas, independente da sua mente saber disso ou não, pode auxiliar no seu entendimento sobre a sua mente. Tá? Exatamente, Juninho. É o princípio básico, gente. É o princípio básico. Para você mexer objetos, telecinese, pirocinese, aerocinese, tá? Todos esses movimentos, eles precisam de disciplina mental, tá bom? Às vezes muitos de vocês ficam ouvindo eu falando essas coisas. Depois eu vou postar um vídeo nos stories, tá? Vou deixar um vídeo nos stories para vocês entenderem que funciona, tá bom? Então vamos lá. Esse é o princípio básico, certo? Básico. Por exemplo, o entendimento de como funcionam os fenômenos básicos da vida pode entender na sua mente, como eu já ilustrei para você nas últimas aulas. Por exemplo, se você tiver com desinteria, se você tiver constipado, você provavelmente vai se tornar uma pessoa muito irritável. Então você terá uma irritabilidade muito rápida, porque a maior produção de serotonina vem dessas regiões. Se você não consegue defecar, ou se você está com defecação desorganizada, que é a diarreia, você vai ter uma predisposição a estar mais irritado, porque a serotonina não vai estar sendo secretada, tá? Quando eu fiz curso de mentoria sobre neuromarketing, para eu entender como os processos dos estudos da neurociência aplicado no marketing, o que as grandes empresas estavam fazendo para manipular o ser humano e criar uma ambientação, eu investi pesado nisso, tá? Sim, a frequência muda sim, tá? Muda. Depende da frequência, depende da sua intenção com a frequência. Mas sim, porque toda onda carrega uma informação. Se você souber a informação daquela onda, você pode utilizar isso a seu favor, tá bom? Então vamos lá. Quando eu estava estudando sobre neuromarketing, fazendo um curso, mentoria, etc., eu descobri uma coisa muito interessante. Então vou te dar um exemplo aqui, claro. Quando você tem você trabalha com vendas, por exemplo, e no caso você é um gestor de vendas, você tem uma empresa que você tem funcionários que trabalham com venda. Se você perceber que um desses funcionários seu está com constipação ou desinteria, é melhor você mandar ele para casa, tá bom? Por quê? Porque ele não vai conseguir ser proativo, ele não vai conseguir ter paciência, ele não vai conseguir vender. Ele provavelmente vai tratar mal os clientes e os funcionários. Então, nesse caso, por quê? Porque não está produzindo serotonina. Então, a constipação ou fezes em excesso é algo que desregula esse processo, tá? Outra coisa que a gente aprende também estudando esses processos, de uma forma muito simples, resumida aqui, a claridade, tá? Então, por exemplo, se você trabalha num ambiente onde é muito escuro, provavelmente você vai desregular seu ciclo circadiano. Por quê? Porque o cérebro entende que quando ele observa a luz, que é o sol, é o momento dele ir para caçar.
Então o homem ele caça, enquanto a mulher... É por isso que a pessoa denota que ela está mais irritada mesmo, na fala. Então a mulher ela vai colher, o homem vai caçar. Então você precisa entender que o seu cérebro, ele ainda pensa que ele está no meio do mato, prestes a caçar para se manter alimentado. Entende? O que acontece isso? Por que eu estou dizendo isso? Por exemplo, quando você sai de casa, o seu cérebro ele entende que ele vai caçar. A mulher ela colhe, tá? Então a forma como você cria um marketing para um homem é diferente de você cria um marketing para uma mulher, baseando nisso. Eu não vou aprofundar aqui, senão vai ficar algo muito cansativo. Não, no caso a mulher não caça, ela vai colher. A forma como a mulher busca produtos é diferente como a forma como o homem busca, porque o cérebro trata de forma diferente. Por exemplo, se a mulher ela vai numa loja e ela está coletando, ela vê um produto, ela vê outro, ela não se cansa de ficar uma hora dentro do estabelecimento. O homem não, ele entra, pega aquele produto e vai embora. É uma diferença na forma como ele vai observar aquele produto. E por conta disso, os supermercados, eles começaram a fazer um sistema ali de colocar produtos específicos na parte da frente e produtos específicos na parte de trás. Então existe todo um mapa muito doido. Tá? Existe. É tão doido que tem supermercado que coloca um leve relevo na entrada do supermercado para que a pessoa, no caso o homem, ele seja inclinado a pegar os produtos. Então por isso tem produtos pequenos na frente e produtos grandes atrás. Tá? Existe, é um estudo bem interessante, tá? Enfim, não vou aprofundar nisso, né? Agora eu estou estudando sobre neurociência de alguns insetos, então sobre corvo, o corvo no caso não é inseto, mas é um animal, sobre corvo, camelo, sobre outros para entender um pouco melhor esse processo do neurociência, tá? Rose, seja bem-vindo, bem-vinda. Temis, eu entendi o seu comentário, tá? Só não comentei porque ele não entra muito nesse momento aqui. Mas a gente pode abordar, se depois você comentar de novo, eu posso introduzir aqui. Então, aqui é um exemplo de que esse estudo observa. Existem muitos outros estudos, principalmente quando a gente vai estudar sobre ciclos ovulatórios da mulher e as empresas que vendem produtos femininos utilizam isso para tentar vender mais. Então é um negócio muito doido, é um negócio muito psicopático, mas realmente é real. As grandes empresas investem pesado nesse conhecimento para criar essa ambientação. Tá bom? Então aqui é um bom exemplo de que você entendendo um pouco mais de como esse cérebro funciona, de como os órgãos funcionam, ou os fenômenos naturais observados na natureza podem impactar na sua mente. Então, toda essa ambientação que eu estou dizendo para você, você vai receber sugestividades muito limitantes ou de formas muito inconscientes, onde a sua mente consciente só vai observar o resultado daquele processo. Enquanto você está com a mente dispersada, lembra que a gente falou ontem? A mente está dispersada entre o passado, de ideias que já aconteceram, tentando reviver memórias, que na verdade são emoções, sentimentos, né? Emoções especificamente. Você fica projetando o futuro, tentando criar emoções que não existem. Quando a sua mente está nesse processo de dispersão, o seu cérebro está consciente, usando os órgãos sensoriais para observar as coisas, certo? Através dos 5 sentidos. E essas informações estão sendo passadas posteriormente, após 6 horas, né? Ela vai para o seu subconsciente. É sempre importante que todas as vezes que você está estudando algo, né? As 6 primeiras horas você consegue lembrar com uma facilidade maior. Tá? Quando você passou essas 6 horas, é um pouco mais difícil de você lembrar, tá bom? Então fica esperto nesse jogo que o cérebro tem.
Quando joga-se para o subconsciente, e aí fica armazenado lá e ele se torna uma tendência para o seu consciente ali, tá bom? O que eu quero dizer com tudo isso? Todas essas informações que eu estou passando para vocês, elas interferem no julgamento que você tem. Por quê? Porque a consciência, agora entra a parte, tá? Como a consciência é a capacidade básica de perceber a experiência, então a consciência ela está formando-se, observando essa experiência através da ativação dos órgãos sensoriais, enquanto a mente, elas pode estar em processo de desvaneio, tá? Inclinando-se a certas tendências de pensamentos. É isso que a gente abordou nas aulas sobre reencarnação, que tem esse tema, né, de inclinações e tendências. Deixa eu só achar a folha aqui. Folha aqui que não falta, né? Pera aí, deixa eu achar aqui. Aqui é os desenhos do neurônio, ó, potencial de ação. Aqui é mais sobre dopamina, né? Deixa eu ver, que a gente já fez também. Aqui, ó. Não. 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 Cadê? Calma aí, gente. Aqui, ó. Achei. Achei? Achei. Então, vamos reviver isso. Então, aí nesse caso, Temis, a alma, ela não se encontra nessa percepção. Esse ser pensante que você mencionou, eu trago dentro da forma como eu passo os conteúdos de chamado de hospedeiro. Eu chamo ele de quarto eu. Que é esse eu que observa-se a própria experiência e entende, assimilando as etapas dessa experiência. É esse eu que busca compreender aonde ele está, aonde ele pode se encaixar ou onde ele pode evitar. Esse eu que observa que o ego, ele é apegado porque ele utiliza os órgãos sensoriais para existir, através dos 5 sentidos. Esse eu, ele observa que a consciência vai estar sempre ativa porque ela é o preceito básico da observação da própria experiência, certo? Mas ele também pode entender que a forma dele enxergar e buscar informações pode transcender os aspectos que eu estou mencionando aqui, acessando uma camada de um entendimento mais profundo, conhecido como eu superior ou observador silencioso, como os sutras mencionam. Então a gente sempre traz o princípio de baixo para cima. Por isso que a gente traz muita explicação humana mesmo, carnal, biológica, mas pautadas coisas científicas para quando posteriormente trouxermos o entendimento popularmente conhecido como metafísico ou espiritual das coisas, não se torna algo místico, mas sim um movimento consciente da observação da sua própria experiência de uma forma madura. Ok? Espera aí. Tudo, pode ficar aqui, irmão, que você vai entender tudo, tá? Tudo baiano. Então, voltando para esse processo. Então, o que acontece? Quando a sua mente, lembra que a gente está falando, a consciência observa os movimentos básicos da interação com a experiência, ok? Então, a todo momento, a nossa essência cognitiva não depende da consciência, ela depende que o córtex, as regiões frontais do cérebro estejam em ordem. Que você não intoxica ela, tá? E que você alimente-a estimulando conexões sinápticas, que no caso seria esse aqui, ó, tá? Um neurônio esse aqui, gente. Então você faz conexões dendríticas, tá? Para que essas conexões dendríticas geram conexões sinápticas. E aí o seu cérebro está em plena ativação. E aí a sua cognição, ela vai estar mais capacitada, estimulada, tá? E aí com a cognição capacitada
dada e estimulada, você pode perceber a consciência, como ela funciona e entender a mente, tá? Manclack. Obrigado, irmão. Seja bem-vindo, irmã. Ok? Então a gente tá trazendo um entendimento assim, bem interessante para você. Mas isso aqui é um resumo, tá, gente? Então, o Julinho, eu não faço dessa forma porque eu não vendo mais aulas. Eu parei de vender aulas, entende? Porque ninguém compra minhas aulas. Então eu parei. Mas quando eu vendi aula, eu trazia dessa forma, tá? Temas e tal. Como eu não vendo, naquele dia eu quero falar sobre esse tema, eu falo. Ninguém compra, cara, é impressionante. Ai, ai. Mas é isso aí, eu parei de vender, desisti, larguei mão. Falei, vou dar aula. E aí sim. Quando você está com pensamentos ruins, o que você faz? E a mal. Esse termo de pensamentos ruins, ele não existe. Não existe pensamentos ruins, existe pensamentos que não qualificam-se para aquele momento que você está. Ou esses pensamentos, eles não estão qualificados pela formação de caráter que você quer ter. Porque existem pessoas que têm esses pensamentos que o seu caráter classifica como ruins, mas para aquela pessoa é importante. Se você observar que existem pensamentos bons e ruins, você julga a outra pessoa. Então, como a gente entende esse processo? Cadê meus mapas? Você vai ter pensamentos ou usar a metacognição, como a gente está narrando aqui para vocês. Cadê meus exemplos? Tá? O ato de você observar a sua mente, ajustar o pensamento, julgar a qualidade dos seus pensamentos para construir um caráter que você deseja. Por quê? Porque na formação da infância, como a gente estuda Freud, Sigmund Freud, entre aqueles 3 processos, fálica, oral e anal, a gente entende que de 0 a 7 anos você está vulnerável a qualquer tipo de estímulo e dependendo da instrução e estímulos ou traumas que são formados dentro desses períodos, você vai ter um certo apetite sexual ou inclinação para certos gostos que depois a gente estuda, né, como uns processos mais complexos. Então, nesse aspecto, é muito doido isso, porque você tem que observar que você foi estimulada ou foi influenciada a ter o resultado de um caráter que muitas das vezes não condiz com quem você quer. Então, quando a gente estuda os Vedas, a gente estuda os yogas, a gente entende que esse caráter pode ser estruturado desde o momento que você queira fazer isso, através de um processo ali contínuo de organização e ajustes da qualidade dos seus pensamentos. E aí, nessa qualidade desses pensamentos, você pode julgar que não fazem parte e não são bons, tá? Deixa eu ver. Tá? Deixa eu ver aqui. Tá? Então, não veja assim. Então, o negócio é bem complicado. Ah, não, de novo. Ó, vou mutar aqui, que senão depois... Pronto. Então, tudo baiano. Nesse caso, a resposta seria dopamina. Tá? A dopamina, sim. A gente pode explicar a dopamina introduzindo ela no finalzinho, tá? Que a gente tem esse mapa aqui, ó. Tem como eu te explicar sobre as questões dopaminérgicas, receptores GABAs, neurotransmissores, né? O potencial de ação, tá? Receptores dopaminérgicos, etc. Que interfere também no sistema cognitivo. É importante também. Mas vamos voltar para a explicação aqui. Então, quando a sua mente ela está ou projetando ideias do passado, advindo de memórias, ou idealizando coisas que podem vir a acontecer, que seria o futuro, como a gente está mencionando, tá? O que acontece?
Nesse processo, a mente ela está em desvaneio. A psicanálise ela ajuda você a entender. Depende do segmento dentro da psicanálise que você vai estudar, né? Depende, mas a psicanálise ela tende a te ajudar a você entender a origem de muitos processos psíquicos que você passa, traumas, medos, anseios e etc. Resumidamente, traumas ou reflexos, né? Sobre esses traumas que acontecem na sua vida. Você está falando o quê? Os estudos que eu passo ou os estudos que eu estou mencionando? Marquinhos. Nos estudos que eu passo, o amor ele é um processo assim, muito complicado. Ele é mais idealista e místico do que verdadeiro. Agora, dentro do processo mencionado, o amor ele acaba sendo uma construção lógica onde aquele indivíduo, observando seus pensamentos, observando seu julgamento sobre as outras pessoas, ele define ou chega em um eixo onde ele seleciona se ele quer perpetuar aquela pessoa, se ele quer perdoar aquela pessoa. Então acaba voltando a ser um processo cognitivo. Tá? Ok? Então, quando a mente ela está nesse processo, então a mente é como se fosse um processo constante de manifestação e inquietação do eu agora. Imagina que a mente é como se fosse um lago, Temes. Tá, gente? Imagina que a mente é como se fosse um lago, certo? A mente é o lago. A consciência dentro dos Vedas, né, dos yogas, a mente seria o lago, a consciência, que é o observador silencioso, ele é o fundo do lago. Quando eu pego uma pedra e eu jogo sobre o lago, o que acontece? Cria-se ondas, e essas ondas se propagam, criam aquelas interações. O que aconteceu? Eu criei uma turbulação no rio, no lago, na superfície do lago. O que vai acontecer? Vai chegar um determinado momento que ele vai voltar, porque tudo tende a voltar ao estado que eles estavam. Então o que acontece? Mesmo que você tenha um lago mexendo, ele tende a voltar no estado que ele está. Mas se constantemente eu ficar jogando pedras, o que vai acontecer? O lago ele nunca vai acalmar novamente. Certo? Então a gente entende que a superfície do lago é a mente. Essas pedras que você joga são as inclinações que geram inquietações na sua mente, como pensamentos, mas existe um processo mais complexo dentro dos yogas para explicar isso, né? Que são os sankaras, os vasanas, etc. Mas de uma forma muito simples é isso. Mas ele tende a voltar para o equilíbrio. Ok? Então a mente é isso. Você pode jogar um galho de árvore, você pode jogar uma semente, você pode jogar uma pedra. Imagine que cada um desses objetos que eu estou mencionando seja um exemplo de pensamento advindo de algum estímulo dos órgãos sensoriais. Então, tudo que os órgãos sensoriais captam pode se tornar e se tornam, sim, veículos para que a mente se perca na própria mente. Onde a gente vê isso? Como a gente mencionei, né? Todas as pessoas que estudam pedagogia vai chegar na teoria sociocultural ou teoria social. Porque basicamente o psicólogo russo, ele entendeu que, como eu já mencionei, existe uma fala externa, que é um estímulo que você venha por algum motivo, então eu falando, uma música ou qualquer outra coisa, aquilo se torna uma fala privada e dessa fala privada se torna uma fala interna. Quando esses estímulos externos se tornam fala interna, você confunde e você não sabe se aqueles pensamentos que estão circundando dentro da sua mente, que é o campo da mente, né? Que é esse campo da mente aqui, que é um processo 100% do meu canal, esse entendimento dentro das trigunas, você confunde e você não sabe a origem dele. Por isso que os yogas, eles falam assim, medita. A meditação vai fazer você saber essas inclinações, essas flutuações da mente. São os termos mais corretos. Ronaldo Correia, existe explicação para a nossa criança interior ser determinante em nossas decisões? Ronaldo, existe. Existe uma forma muito interessante de exemplificar isso. Tá? A psicanálise, basicamente, né,
se você pegar os estudos de Freud, você vai entender bastante da resposta dessa pergunta que você me fez. Tá? Não sei se caso você frequentar um psicanalista que segue as ideias de Freud, hoje em dia vai trazer essa veracidade como Freud trouxe nas bases iniciais. Mas existe uma forma muito filosófica de exemplificar isso se você observar na sua vida, se caso você quiser eu trago. Tá? Sim, toda interação ocasiona-se novos estímulos, né, TEMES, e isso acontece por causa da neuropraticidade do cérebro. Eu tô falando sobre expansão de consciência também, né? A gente tá falando de temas espirituais aqui. Eu tô lendo os comentários aqui. Tá, beleza. Gente, quando vocês se perguntarem, às vezes vocês esperem que eu vou respondendo aqui e colocando dentro do contexto, tá bom? Não, eu não sou psicólogo, né? Eu sou terapeuta holístico, tá? Psicólogo não. Porque se eu fosse psicólogo, eu poderia falar isso. Eu não posso, nem se eu fosse médico. Porque não pode. A neuroplasticidade ela é uma capacidade que o cérebro tem de moldar-se porque ele é plástico. Então você pode reorganizar e melhorar muitos segmentos do seu cérebro. Então é algo sensacional. Mas tem picos, né, em determinados certos períodos e idades. Tá? Então, assim, com 25 anos a sua neuroplasticidade é uma coisa, com 16 é outra, com 40 é outra. Mas existem uns estudos mais atualizados que vão dizer que até 45 você ainda perpetua ter uma boa neuroplasticidade. Mas acaba decaindo um pouco. Mas, assim, obviamente, você tendo 40 anos, sua neuroplasticidade não vai ser igual a uma criança de 8 anos. Não tem como. Então, no contexto de pensamentos repetitivos, você vai ter que aprender a criar técnicas por si só para você desprender esses pensamentos. Existem formas? Existe. Eu posso passar esse exemplo aqui ao decorrer dessas aulas. Tá? Por exemplo, você pode ter um pensamento repetitivo, comece a fazer matemática. Você pode ter certeza, o seu cérebro não vai conseguir repetir aquele pensamento, tem que usar a cognição dele para calcular. Cálculos matemáticos. É doideira, né? É doideira, mas funciona. Tá? Então, vamos voltar aqui. Lembrando que todas as aulas são gratuitas, tá bom? Mas no final das aulas a gente vai vender o meu trabalho. Então eu não vendo mais aulas, não tem mais comunidade, não tem mais nada. Então só no final das aulas a gente vende nossos trabalhos terapêuticos. Ou trabalhos para favorecer e ajustar a sua vida, tá bom? Por exemplo, e também lembrando que a gente tem os nossos grupos para vocês participarem de terapias de limpeza energética e tem os grupos também para você receber todas as informações para cá. Para cá, para cá, para cá? Não. O português certo seria informações advindas. Não, advindas também não seria o português certo. Informações que irão fornecer. Informações que quando eu fizer live. Pronto. Resumindo aqui. Que saco também. Tá? Então, lembre, só vocês clicar no link da bio e, obviamente, qualquer coisa, vocês clicam aqui, ó. Tá vendo? Opa, cadê meu negócio? Pera aí, gente, que eu vou colocar aqui. Aqui, ó, clica nesse botãozinho aqui. Gente, não acabou a live não, tá? Mas eu só tô passando aqui pra vocês, ó. Clica aqui que vocês entrem em contato com a gente. Tá? E lembrando que dia 28 a gente terá apometrias coletivas. Vai tirar obsessores, miasmas, lavas. Você vai dormir melhor, você vai descansar melhor, tá?
Então, se você quer participar desses grupos, clica aqui. Seu Pedrinho, irmão, eu vou te dar uma notícia triste. Se tu é sangue negativo, se você é O positivo, se você é qualquer tipo de sangue, não importa. Dependendo da classe do extraterrestre, eles vão te usar você de qualquer jeito. Tá bom? Então não se preocupe com isso. Os extraterrestres que fazem experimentos com seres humanos até hoje, eles não estão nem aí qual tipo de sangue que você tem. Mas alguns tipos de sangue específicos podem atrair mais eles. Tá? O que você deve ficar preocupado é se antes de dormir você está se preparando para dormir. Se a sua casa tem sigilos, se tem proteções, tá? Se a sua casa está sendo bem guardada, se você tem uma egrégora que te ajuda, tá? Ou se você minimamente se prepara para dormir. Se caso você não fizer isso, aí você deve ficar preocupado. Se não, não fica tão preocupado não. A sua casa acaba se tornando muito segura, tá? Então vamos voltar aqui sobre as aulas aqui, tá bom? Então lembra que eu falei para vocês? A mente ela fica interagindo com o meio. Então eu penso no passado, projeto o meu futuro. Nesse momento a consciência está sendo informada, tá recebendo as informações através dos órgãos sensoriais, ok? E aí o que acontece? Nesse momento a sua mente ela pode estar passando por um processo onde ela está sendo inclinada com inclinações ou tendências. E aí, essas tendências e inclinações têm a ver com pensamento obsessivo, autoobsessão, pensamento repetitivo, tá bom? Todo esse processo onde eu demasiadamente estou me agredindo, que não remete-se apenas a agressões físicas, com toques, onde a pele sente, o corpo sente, mas agressões mentais, de pensamentos destrutivos, desconstrutivos, alfinativos, perversos, que vão machucar você e ao adentrar nessa capacidade psíquica de pensar excessivamente naquilo pode interferir ou afligir ou machucar outra pessoa, aí nesse caso a sua mente ela está passando por um processo de inclinações e tendências advindos desse excesso que você está tendo. Nesse momento a gente entra nas questões de autoobsessão. Tá? Então, o que a gente está elucidando aqui para vocês? A mente, ela viaja entre o passado e o futuro. Quando ela fica entre o passado e o futuro, ela não observa as informações que estão adentrando os órgãos sensoriais. Lembra que a gente está falando de metacognição? Então, você não está passando por primeira camada, que é o monitoramento, a observar a sua mente, depois o controle, ajusta os pensamentos, e depois a avaliação, julgar a qualidade dos pensamentos. Por que você não faz isso? Porque esse eu, ele não está usando os órgãos sensoriais da mente, como os sutras de Patanjali nos explicam, tá? Que são essas 3 camadas aqui. Ele não está utilizando esses veículos de entendimento, ele está se deixando levar pelas influências dos órgãos sensoriais, como a gente está mencionando aqui também. E o que está acontecendo? A consciência, que é a capacidade básica de perceber as experiências, está absorvendo. Vai ficar para o consciente, depois vai jogar para o subconsciente. Jogou-se para o subconsciente, é um ponto ou um tapa na tua cara, porque a partir do momento que jogou-se para o subconsciente, se tornou-se memória, é o ponto de interesse da nova busca do ego. Então, nesse momento, o ego ele vai ser influenciado pelas essas memórias. E essas memórias vão gerar consequências que nós abordamos como inclinações e tendências.
E essas inclinações, essas tendências vão gerar reatividade. Você vai se tornar uma pessoa reativa. O que é uma pessoa reativa? Quando o ciclo de cortisol dela está desregulado, quando o ciclo cardiano dela está desregulado. E quando essa pessoa está em reativa, ela adquire-se arquivos de impulsividade. E esses arquivos de impulsibilidades, quando a mente dela fica permeando esses pensamentos que inclinam e geram tendências, tá? De reatividade, ela entope ou engorda ou joga lixos na sua própria mente que molda-se os caráter. Então, nessa colocação, o caráter sendo a forma como ele vai escolher as ações que ele terá na experiência, vai ser direcionada ou reativa esses arquivos que estão na mente. E essa pessoa ela não pensa. Então, a psicopatia, no caso, é a amígdala, né? Ele não tem a amígdala ali, não funciona a amígdala, que é o ato da empatia no cérebro. Então, tá? Mas o psicopata é interessante estudar sobre ele para você entender um pouco mais sobre isso. Porque você se pergunta, tá, onde está o espírito dentro de um corpo que tem traços de psicopatia? Onde a amígdala não está formada? Onde entra o espírito? Então, o espírito é psicopata? E aí entra a pauta. O espírito, independente do que ele tem, ele precisa que o corpo tenha o básico para ele poder se manifestar. Tá? Então, existem esses processos químicos do corpo. Tá bom? E aí, quando você entra nesse processo de reatividade, você adquire karmas, que são ações que vão manipular essa experiência para você viver em um loop, ou como a gente chama, de ciclos de dor e prazer, que é uma ilusão. Então a Matrix, ela é puramente mental, essa ideia que as pessoas têm. Pedro, a gente não falou porque... Pera aí, gente. Pera aí. Ó, gente, chegou o rango aqui pra mim. Ó, vamos ver o que tem aqui. Eita, yakisoba, meu prato favorito. Ih! Pera aí, leva lá. Daqui a pouco, eu já vou acabar aqui e a gente vai comer. Aí, ó. Chegou o rango, gente. Tá vendo? Vocês não me dão rosinhas. Vocês não fazem pix na minha conta pra eu comprar meu yakisoba que eu gosto. Eu faço live de graça aqui e vocês não me recompensam. Sacanagem, né? Até hoje vocês não me deram meu rapé de presente. Olha, essa comunidade aqui tá muito estranha. Tá vendo? Eu preciso do rapé, gente. Rapé faz bem. Isso aí, manda rosinha, manda rosinha. Então, é isso, galera. A gente está exemplificando que a auto-obsessão, ela parte do princípio onde a sua mente ela está em desvaneio, e esse processo de estar em constância oscilações, a sua mente ela não observa o que os órgãos sensoriais estão absorvendo, o que o seu cérebro está absorvendo através dos órgãos sensoriais. E aí, por consequência, sua consciência, que é a capacidade básica de perceber as experiências, ela está com atenção, que é o direcionamento da energia, para algo disfuncional. E aí você se torna um ser humano desfuncional. Esse ser humano disfuncional ficou muito popularmente conhecido no século que nós estamos, no ano de 2026, como TDAH. Tem pessoas que têm TDAH, mas a grande esmagadora maioria são pessoas disfuncionais. Por isso que existe o processo disfuncional cognitivo, que é uma pessoa que não consegue usar a cognição ou o processo de autocognitivamente observar-se e julgar a sua própria vida. A gente chama isso popularmente de pessoa zumbi, tá? Ou eu chamo de alface. Tá bom? Tem gente que chama de NPC. Eu chamo de alface, que é mais bonitinho. Tá? Então, o que acontece? Você se torna uma pessoa desfuncional porque a sua atenção,
a sua energia mental está sendo direcionada para você ficar pensando no passado e no futuro. A sua mente está presa nessas inclinações e nessas tendências, se tornando uma pessoa reativa, e essa reatividade está ocasionando essas karmas ou essas ações experienciais na vida ilusória. Você está preso em arquivos de impulsividade. E esse caráter não está sabendo escolher. Quando esse karma está preso na existência dele, ele é forjado através da repetição, que são os hábitos. Lembra? Os vícios, eles surgem através da repetição, e as repetições se tornam hábitos, e todo hábito é um vício. Então a pessoa ela está viciada, pode ser em qualquer coisa, porque ela tem o hábito de fazer aquilo. E aí, o que acontece? Essa repetição desses hábitos gera um karma, ações, buscando intrinsecamente aqueles vícios. E aí os Vedas chamam isso de manas inferior, quando o indivíduo busca sentir prazeres apenas da carne. Certo? Todo mundo entendeu? Estão entendendo? Cara, eu sou muito bom para explicar. Eu mesmo, me ouvindo, eu fico excitado comigo mesmo. Oi, Su, seja bem-vinda, Su. Eu olho para mim e falo, gente, eu sou muito bom, né? Fazer isso, igual o Clóvis de Barro Filho. Ele fala assim, eu me adoro ouvir. Eu me ouvi o dia inteiro. Eu adoro me ouvir. Então, Pedro, tem as aulas que tá lá no YouTube, tá? Tem as aulas que tá no YouTube. Certo? Depois eu vou mostrar para vocês como vocês entrar no canal do YouTube. Mas é só vocês clicar no link da bio, tá lá, canal do YouTube. Tem todas as aulas, as últimas 40 horas de lives, que esse aqui é um resumo, né? Óbvio. Esse aqui é só um resumo das últimas 40 horas de lives. Mas a gente já fez 500 horas de materiais. Mas eu só forneço essas 40, as outras eu parei de vender. Ninguém compra. Parei. Aí eu fiz uma comunidade com 300 aulas lá, ninguém compra, então eu deixei lá. Então é isso. Eu só não hospedei no YouTube porque, cara, dá meio tera de aula. Então eu não consigo baixar isso e postar no YouTube. Senão eu teria fornecido. Tá? Então, o que acontece? Esse processo da mente, aí a gente entra na autoobsessão. A autoobsessão é o processo que a mente, ela perde a capacidade de autoanalisar. Por quê? Porque quando você está nessas inclinações, isso é importante vocês entenderem. Quando você está nessas inclinações e nessas tendências, o que vai acontecer? Você se perde. E aí você se torna uma pessoa compulsiva. Então uma pessoa reativa é uma pessoa que pode se tornar compulsiva, porque a reatividade está muito conectada com a compulsividade. E nessa compulsividade, você pode começar a entrar em vícios. E aí uma pessoa que começa a entrar em vícios, ela vai comer mal, ela vai dormir mal, ela vai consumir produtos sem um julgamento. Então, músicas ruins, programas de TV péssimos, etc. E aí o que vai acontecer? Tá? Essa pessoa, por consequência, ela vai estar em um trama psíquico, uma auto-obsessão. Ele está obsessivo naquilo, se auto-obsediando. Tá bom? E aí essa auto-obsessão, ela pode ser puramente intelectual ou mental, que a gente chama isso de criações fractuais ou idealizações na mente através de pensamentos, ou você realmente vai obsediar uma pessoa, né? A gente chama isso de pessoa narcisista, controladora, enfim. Você realmente vai foder a vida de alguma pessoa, tá? Você vai entrar num relacionamento, você vai traumatizar aquela pessoa, ou você vai entrar num relacionamento, você vai se auto-traumatizar, porque se você não tá passando por isso, alguém vai estar passando. Porque a vida é assim, enquanto vocês estão buscando a paz, tem alguém que está buscando a guerra. Então, se você entra num relacionamento buscando amor, pode ser que você encontre uma pessoa que não está buscando amor. E aí é uma grande merda. Por quê? Porque a energia ela funciona assim, através dessa interação de uma pessoa que está buscando algo e a outra pessoa está buscando outro algo, gera atrito e atrito gera calor, calor carrega informações. Ou seja, experiência. Então, para o universo é assim que funciona.
Enquanto você busca paz, outras pessoas buscam guerras. Certo? Então, assim, é doideira. Então, tomem bastante cuidado. Então, esse amor, como você mencionou, de uma forma defeituosa, né, como o Pedro mencionou, vem advindo dessas inclinações. É um amor. Então, a gente poderia ressaltar dentro desse entendimento que a gente está passando, seria um amor reativo. É uma pessoa que está reativa. Você, por exemplo, não faz isso, não faz aquilo. Uma pessoa ela começa a te xingar, ela começa a te ofender, ela não tem paciência com você, etc. É um amor reativo. Por que é um amor reativo? Porque a pessoa consegue só manifestar o que está dentro dela. É aquela coisa, né? Amar o próximo como a ti mesmo. Se eu estou reativo, eu vou tratar a pessoa daquela forma. E aí tem aquele loop que a gente está mencionando, o ciclo da existência, tá? E aí depois, se caso esse indivíduo morrer, ele pode se tornar obsessor. Ele só vai continuar fazendo do jeito que ele fazia. A diferença é que nessas regiões, como a gente chama de umbral, umbralinas, ou criações psíquicas, que vocês podem estudar tanto nas literaturas espíritas quanto no próprio poema, né, os 3 livros do Dante, né, que é Inferno de Dante, Céu de Dante, mas no Inferno de Dante menciona sobre isso. Os infernos, os níveis das regiões infernais. Nas aulas sobre obsessões, a gente fala sobre os obsessores, então fica tranquilo, tá lá no YouTube. Tá bom? Bom, eu acho que tá bom, né, gente? 1 horinha ali. 1h16, ó, tá bom. A gente já chegou a 3.000 pessoas. Legal, tá bom. Lê, deixa eu passar aqui informações para vocês, tá? Presta bastante atenção agora. Agora, dia 28, a gente terá uma apometria coletiva, tá bom? Essa apometria coletiva, ela vai limpar os obsessores, olho gordo, inveja. Sabe aquele cansaço que você sente, principalmente se você trabalha com vendas, se você trabalha com público, se você trabalha com a internet, tá? Ou seja, se você lida com pessoas, pode ser online ou fisicamente, você precisa fazer uma limpeza energética. A gente faz a apometria individual, mas a gente está fornecendo a coletivo porque ela se encaixa muitas das vezes num preço mais acessível para algumas pessoas. Uma sessão de apometria ela está no valor de R$395, tá bom? A apometria individual limpa tudo que tiver no seu campo limpa. Juan, tudo que tiver no seu campo limpa, tá? Agora, se ela ficar te mandando, aí eu recomendo que você faça um adoçamento para você a sua relação com o seu vizinho ficar melhor. Aí você faz um adoçamento para ele, aí ele dorme, um dia ele acorda e fala assim, nossa, vou tratar bem meu vizinho, entendeu? Então existem várias maracutaias que a gente faz que funcionam, tá bom? Como também você pode fazer o adoçamento para melhorar a relação do casamento, do namoro, etc. Não é amarração, adoçamento, tá? Então, o que acontece? A apometria coletiva está no valor de apenas R$35, coletivamente. Então, vocês vão participar de uma ligação no grupo do WhatsApp, vocês precisam estar presentes. Vai ser dia 28 às 20 horas, tá bom? E vai ser no máximo 60 minutinhos. A gente vai fazer uma varredura dos corpos espirituais de vocês, limpar tudo que está no corpo de vocês. Inveja, olho gordo, mal olhado, inveja, pactos, contratos. A gente vai limpar vocês tudo, deixar vocês tudo lindinho assim, tá? Se caso vocês nunca fizeram uma apometria, eu recomendo que vocês façam essa apometria coletiva justamente para vocês se conectarem, entender e conhecer também os nossos trabalhos. Tá bom? Ok? Então eu vou deixar aqui para vocês aqui, ó, esse quadradinho aqui, certo? Esse quadradinho aqui, quem quiser participar, clica aqui, tá bom? Pode clicar aqui, ó. Clica direto aqui, ó. Ana, Carolina, apometria maravilhosa. E interessante, gente, a nossa apometria individual, ela não é só apometria, tá? A gente dá direcionamento e acompanhamento para as pessoas que estão fazendo apometria. Porque a apometria por si só é só você limpar os corpos, mas a gente vê a necessidade de instruir nossos clientes e informá-los
para eles alcançarem o melhor resultado dentro desses tratamentos que a gente faz de apometria. Então a gente traz um suporte muito interessante e exclusivo para eles. Tá? Isso não é merchan, não, isso é verdade, porque a gente quer resultados. A gente está no momento humano que é muita guerra, é muita destruição, é muita gente com inveja, é briga toda hora, é vizinho doido, é gente colocando motorzinho de motosserra numa bicicleta e fazendo barulho para todo que é lado. Então a gente vive estressado, vive cansado. Muitos de vocês não têm noção nenhuma de como limpar a casa de vocês, não deve ter uma proteção nenhuma na casa de vocês. Vocês não devem ter nenhum hábito de se proteger mentalmente antes de sair de casa e antes de entrar em casa, que é extremamente importante. Vocês não podem deixar trazer as energias da rua para sua casa. Então, a apometria vai te fazer isso. Então, para que mais pessoas conheça, para que mais pessoas possam aproveitar a apometria, então a gente fez essa apometria coletiva nesse valor de R$35 apenas. Se caso você quiser fazer uma individual com a gente, pode fazer também. A gente tira tarô, tá? Então tem tiragem de tarô, tem limpeza de casa, então a gente também faz limpeza de casa energética. A gente vai em desdobramento na sua casa, limpa a sua casa. Tá? Então tem vários tratamentos que a gente faz, tá? Vocês podem conhecer. Lembrando que todas as aulas estão gratuitas. Nath, seja bem-vinda. Elas são gratuitas, mas os tratamentos, se você quiser fazer, fica à vontade. Então, outra coisa importante, deixa eu mencionar para vocês. A gente vai ter também aqui, na onde eu moro. Então, se você está aqui em São Paulo ou região de São Paulo, você pode fazer um tratamento presencialmente. A gente vai ter um evento agora, tá? Onde a gente vai ter para casais. Então, se caso a apometria individual ela é R$395, tá? A tiragem de tarô, você pode agendar uma tiragem de uma pergunta, você pode agendar uma sessão de 60 minutos ali, e aí você tira suas dúvidas durante 60 minutos e a gente vai instruindo você na tiragem, tá? Mas a individual, a coletiva, está no valor de R$35. E a gente vai ter um tratamento também agora presencialmente, no máximo 7 pessoas. Então, se você tem o seu marido, você tem a sua esposa, você pode participar. Vai ter um tratamento específico para as mulheres, tá? E vai ter um tratamento específico para os homens. Eu vou ficar com os homens. Então, a gente vai ter rapé, vai ter sananga, tá? Vai ter iopó. Vocês vão ter oportunidade de trocar ideia comigo. Aí eu vou direcionar vocês como usar o rapé, como vocês captar a energia do ambiente. Então vai ser um processo bem legal, tá? E a minha companheira vai ficar com as mulheres. Então ela vai fazer o tratamento que é a vaporização uterina, o cacau. Então as mulheres é com ela e eu faço com os homens, beleza? Então você pode participar. Ah, mas eu não tenho um casamento, eu sou uma pessoa solteira. Você pode participar também, só que tem um limite de pessoas, tá bom? Então, se você quiser ter mais essas informações, você também pode mandar mensagem para mim no privado aqui, que eu te trago mais informações. Lembrando que aqui em São Paulo, tá bom? Aqui, ó, você quer participar, clica aqui na apometria, aqui, ó, clica no link da apometria, tá vendo? Clica aqui, você vai mandar. Ou você pode fazer isso aqui, ó. Você clica aqui, tá vendo? Ó, link da bio. Você vai clicar aqui. Aqui tem os PDF. Depois eu falo dos PDF. Aqui vai ser a apometria dia 28, tá vendo? A apometria coletiva, dia 28. Aqui é o grupo VIP do WhatsApp. Ali eu tô passando vídeos do YouTube que eu acho relevantes, indicação de filmes, tá? Documentários. Alguma coisa que eu acho interessante eu posto lá naquele grupo no WhatsApp, tá bom? E é gratuito, eu não cobro de vocês ter indicações de filme, tá? Tem gente que cobra, enfim. E aqui é o canal do YouTube. Quer participar do canal do YouTube? Você clica aqui, tá bom? Lá vai estar todas as aulas. E aqui eu vou contar para vocês os PDF. Isso aqui é sobre proteções, tá? Depois que vocês fazerem a apometria, vocês podem usar esse e-book aqui para vocês se protegerem. Eu uso. A gente usa sempre amuletos. Eu recomendo que vocês também tenham um conhecimento básico sobre ervas, banho de ervas. É extremamente importante vocês criarem uma rotina de banho de ervas. Tem ervas para você ficar mais sexy, que a gente chama de magnetismo.
Tem ervas para você abrir melhor o seu caminho para ganhar dinheiro ou ter uma oportunidade melhor. Então as ervas, elas trazem bastante coisa, mas eu particularmente uso para limpeza espiritual. Mas dentro desse PDF aqui vai ter mais instruções para vocês. E basicamente, se você quiser entender um pouco mais sobre a forma como eu explico as informações, tá? E Livro do Espírito, tá bom? Esse aqui é um livro 100% dentro das informações que eu passo. Tem desenhos, tem mapas mentais, fica bem fácil de vocês entender e perceber as informações que eu passo. Esse aqui é o volume 1, a gente vai fazer outros volumes. Só que ninguém compra, eu preciso que as pessoas comprem para dar o feedback, para ver, para melhorar e depois trazer o volume 2. Então eu tô esperando as pessoas comprar. Se quiser comprar, tá aí, tá? Aqui, ó. Tá bom? E, obviamente, para a gente finalizar aqui, para você participar aqui da apometria coletiva, valor de R$35, ou você saber um pouco mais sobre o tratamento que vai ter presencialmente aqui, você pode mandar mensagem. Aqui, ó, tá vendo? Nesse cantinho esquerdo aqui vai ter uma setinha. Clica nessa seta que você manda mensagem para mim, ou você pode entrar nesses grupos aqui, ó, nesse grupo VIP aqui que eu vou passar mais informações, ou nesse grupo de apometria coletiva, tá bom? Quem gostou da live aí? Quem gostou da live? E aí, Isaac, como é que tá? Quem gostou da live aí? Dá um oi aí, sei lá. Opa, dá um eu, fala eu aí. Eu. Então esse aqui é um resumo das últimas 40 horas de lives que a gente forneceu, tá? Esse é um resumo. Essas aulas vão estar sendo hospedadas no YouTube, tá bom? E faça parte dos grupos, entra para os grupos, porque vai ajudar bastante vocês. Então eu vou deixar novamente aqui a caixinha e vocês clicam na caixinha, tá? Nessa caixinha escrita apometria, clica no link acima. Lá vocês vão já entrar, participar dos grupos, tá bom? Nath, cheguei atrasado. Não tem problema não, Nath. Você sempre tá vendo as lives aí, então você já tá informada já. Mas vai estar no YouTube também, não tem problema nenhum. Não dá para vocês visualizarem depois. Ok? Então é isso, gente. Muito obrigado. Beijo no coração de vocês. Tchau, namastê. Fui que eu vou comer. Lembre-se, cada produto que vocês compram é um agradecimento pelas lives. Então eu posso comprar mais em Yakisoba. Tchau, gente. Fui. Desligaram tudo aqui. Boa noite, gente. Tchau, tchau.